A mediunidade mecânica. Olha que interessante quando nós começamos a estudar a história e como a doutrina espírita foi evoluindo e os pesquisadores que ali trabalharam e trabalham de uma forma séria e completamente responsável em relação à doutrina espírita. Vamos hoje falar sobre a mediunidade mecânica, explicar o que é a mediunidade mecânica, qual a sua importância e como ela acontece. Mas antes de tudo, vamos voltar um pouco e dizer que os espíritas foram frequentemente acusados de uma credulidade inveterada, acreditavam em tudo. E se por vezes, em alguns casos particulares, esses críticos da doutrina espírita tiveram razão, não é justo englobar todos os adeptos da doutrina espírita nessa reprovação e acreditar em tudo. A verdade, ao contrário, é que a maioria dos partidários do espiritismo só chegaram à convicção de acreditar em espíritos após haver estudado longamente os fenômenos, após ter vencido os seus preconceitos e também ter se persuadido, se convencido espiritualmente de que a existência dos espíritos é uma realidade indiscutível. Acontece com os espíritas o que ocorre em todas as coletividades. Nelas, nós vamos encontrar inteligência em diversos graus de desenvolvimento. Alguns, por falta de discernimento e principalmente de educação científica, aceitam, sem verificar, as mais improváveis afirmativas que vão chegando através dos médiuns. No entanto, outros procuram compreender os fatos analisando os modos de produção e do ponto de vista da sua capacidade intelectual. Esses são mais críticos, mais analistas, e é isso que nós precisamos aprender a fazer. Para o estudo do mundo espiritual, nós precisamos de um instrumento, nós precisamos de um intermediário entre a humanidade encarnada, nós no momento, e a humanidade desencarnada, nós no futuro. E esse instrumento, ele vai fazer a conexão entre essas duas humanidades. Esse instrumento é o médium. Como o médium possui uma alma e um corpo, através da alma, o médium tem acesso à vida espiritual. E pelo corpo, ele se liga à Terra. Assim, ele pode servir de intérprete entre esses dois mundos. Evidentemente, nós temos o maior interesse em conhecer bem o médium, para podermos utilizar todas as suas propriedades. É urgente nós especificarmos o que ele é capaz de fazer por si mesmo, para nós não confundirmos a sua ação com a que é exercida sobre ele, o espírito. Temos que saber separar muito bem isso. Portanto, nos fenômenos da mediunidade, nós devemos definir, primeiro, a parte que nós devemos atribuir ao organismo material do médium, ao corpo. Segundo, a parte que é atribuída ao próprio espírito do médium. E terceiro, a parte que é atribuída a uma personalidade estranha. E nesse caso, nós devemos saber se provém também dos assistentes que estão no entorno ou de uma intervenção completamente independente. Todas essas distinções que eu estou falando estão bem nítidas na obra de Allan Kardec, que vocês precisam estudar. Não é chegar lá e ficar lendo, tem que estudar bastante. Muito. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, a Gênio, Céu e Inferno. Vamos falar da influência do organismo, um dos pontos que nós acabamos de referir. Sabemos que a alma não é uma abstração, um ser imaterial, que está sempre associada a um substrato físico
extremamente sutil, chamado de perispírito. Devido ao seu grau de rarefação do seu invólucro, o perispírito ele não pode agir diretamente sobre a matéria terrestre. Ele precisa de um intermediário. O perispírito precisa de algo que intermedia a sua ação na matéria terrestre. Durante a vida, a vitalidade nervosa é a forma de energia que permite ao espírito movimentar o corpo e pela qual as sensações chegam até a alma. Quando o espírito, após a morte, habita o espaço, se nós, após a nossa morte, habitamos o espaço, a erraticidade, se ele quiser movimentar um objeto físico ou atuar sobre um encarnado ou um grupo de encarnados, ele deve pegar emprestada a energia que ele não possui de um organismo vivo, capaz de fornecer essa força. O médium é esse gerador de energia que o espírito pega para atuar sobre a matéria no mundo terrestre. Todo ser humano apto a exteriorizar sua força nervosa, o seu fluido vital, pode servir de médium. A mediunidade não é uma faculdade sobrenatural, nem um dom miraculoso. Depende simplesmente de uma propriedade fisiológica do sistema nervoso e não tem necessariamente qualquer relação com a moralidade ou com o nível intelectual do médium. Ao encontrar médiuns indignos, não devemos nos surpreender mais do que nos espantaríamos ao nos depararmos com bandidos com boa aparência ou com a eloquência em certos políticos. Assim também é com a mediunidade. Os espíritos enfatizam com frequência essa característica física da mediunidade. Quando Allan Kardec perguntou se o desenvolvimento da mediunidade tem ligação com o desenvolvimento moral do médium, os espíritos responderam que não. E completaram: a faculdade propriamente dita tem a ver com o organismo e independe do moral. O mesmo, porém, não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou não, conforme as qualidades moral do médium. Olha como é interessante isso. Em outro momento, o espírito Erasto responde para Kardec dizendo assim: já o dissemos, os médiuns, quando na sua função, eles têm apenas uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. O papel do médium é a de uma máquina elétrica que vai transmitir o telegrama de um determinado ponto para outro ponto distante da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, nós atuamos sobre o médium como o encarregado do telégrafo atua sobre o seu aparelho. É simplesmente isso. Eles atuam e o médium funciona como uma máquina, podemos dizer assim. A emissão da força nervosa está em relação direta com o estado de saúde do médium. E nós vamos falar sobre essa questão mais para frente, com maior cuidado para vocês. E aqui encerramos a primeira parte da mediunidade mecânica, trazer um pouco do contexto moral e filosófico da obra de Allan Kardec. Paz, irmãos, e até o próximo encontro.